Boa tarde. Oi, Rives. Vou enviar agora para você, ok? E agora? Sua voz eu consigo ouvir, eu consigo ouvir bem. Você está no seu Wi-Fi ou no seu 4G? Eu agora estou no 4G. Hum, O que é que você vê aí? É uma fotografia? A tela está. eu não Não vejo vê nada. nada, Porque para mim só está nada. aparecendo uma fotografia minha. Não, é Uma engraçado. imagem congelada, na realidade. Você viu uma imagem congelada? A Não. minha, sim. Mas Como se eu tivesse colocado uma foto. para mim aqui fica carregando. Carregando, carregando. Será que se você conseguir fazer de novo a troca, Vou você tentar. consegue? Tá. Vou tentar. Aí eu já te. Eu vou tentar novamente carregar aqui o Rivers. Isso é porque o tema é muito importante e super interessante para todos nós. Oi. Rivers, Estou aqui. oi. Ah, acontece, né? É, interessante que antes a gente fez o teste Nós e deu tudo. testamos, pois é, nós testamos e tudo, né? Mas vamos lá, vamos assim mesmo? Só mais uma coisinha. Você passou então, Rivers, para o seu. Oi. Isso. Incomoda mais uma vez se você passar para o seu 4G? Não, não, não. Tá, Vou entrar, vou tentar. isso. Outra notificação para o Rivers. Vamos conseguir, vamos lá. Internet. Cheguei. Opa! Rivers, está para mim aqui carregando, carregando, carregando. E não para de carregar, né? Verdade. É, só um momentinho. Quando nós testamos foi bem rápido, né? Foi tranquilo. Foi simultâneo, né? É, eu É, vou tudo tentar mais uma certinho. vez. Mais uma vez. Estou aqui já. Tá. É, eu realmente não sei o que eu faço. Isso nunca tinha acontecido antes, né? E nós testamos, né? Nós testamos. Que no caso é uma conexão, no caso, Boa a sua noite, Marco conexão. Antônio. Boa noite, Jaciara. As duas Jaciaras que estão presentes. Oh, Alana. ah, poxa, olha, eu vou tentar mais uma vez, tá? Aí depois a gente discorre, então, tá bom? Tá certo, tá ok. Obrigada aí por sua paciência, tá? Tranquilo. Ahn,
Aguardando, mas. Oh! Oh, Que justo na hora que eu estava coçando o olho. Olha só. E aí ficou congelado. Nossa! Hum. Mas vamos assim mesmo, então? Tá bom. Tá Deixa eu certo? fazer. Pode ser que com o tempo ela carregue e É, aí, né, a imagem fique tá conectada com bom, vocês. tá Agora bom. só me Olha, diz uma coisa, eu tô aí aparecendo para todos coçando o olho, é? vocês podem nos informar? Porque foi justamente na hora que eu resolvi coçar o olho. Você quer tentar mais uma vez? Eu acho que não, né? Vamos assim Não, mesmo? tá. Vamos, Tá, vamos não, ver. tudo bem. Pelo Tudo bem? menos, né? Oi, Deise, É... minha prima. Ah, que legal. Olha, Oi. eu vou estar agora iniciando esta live com o Rivas Rocha Borges. Ele é engenheiro de segurança do trabalho, é especialista em administração pela Universidade Federal da Bahia, especialização em engenharia de segurança do trabalho pela Universidade Federal da Bahia, especialização em engenharia de segurança do trabalho pela Universidade Federal da Bahia, especialização em higiene ocupacional também pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em saúde ambiental e trabalho pela Faculdade de Medicina da Bahia e está em andamento com seu doutorado em ecologia e saúde ambiental pela Universidade Fernando Pessoa. Muito obrigada por estar conosco nesta tarde. A Jaciara fez esta ponte conosco, viu, Rives? Né, eu Oi, agradeço muito a ouvimos. Jaciara também. E agora eu passo para você é, fazer a sua, continuar a sua apresentação. Boa noite, Esté, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero pedir desculpas porque parece que nossa conexão não está legal. Eu agora estou aparecendo em uma imagem congelada para vocês, mas como alguns de vocês me conhecem, então imaginem que eu estou sorrindo nesse momento, tá ok? Então, como o Esther bem colocou, eu estou na área de saúde do trabalhador já há alguns anos, desde o ano de 2004, né? 16 anos atuando na Universidade Federal da Bahia. E de lá para cá eu realmente investi nessa área de saúde do trabalhador, né? Estou agora atuando em um outro momento como auditor na universidade, mas o meu foco principal é justamente na auditoria na área de saúde do trabalhador. Mas vamos lá. Hoje é o grande dia 27 de julho, né? O dia onde nós tratamos da prevenção ao acidente de trabalho. E da onde é que veio esse dia 27? Foi ao acaso? Não, não foi ao acaso. No dia 27 de julho do ano de 1972, tá? O Ministério do Trabalho regulamentou a formação técnica em segurança e saúde do trabalhador. Tá? E em função desse dia, se aglutinou, se aglomerou, se trouxe para si o Dia Nacional de Prevenção ao Acidente do Trabalho. Quem é essa equipe que tem formação técnica na área de saúde do trabalhador? São, na área de saúde, os técnicos de enfermagem do trabalho, enfermeiros do trabalho, médico do trabalho, e na área da engenharia, os engenheiros do trabalho, que podem ser. É um curso de especialização, tá certo? Então, nessa área de engenharia de segurança do trabalho, quem pode fazer essa especialização? Arquitetos e engenheiros de qualquer especialidade. No caso, eu sou engenheiro civil, mas podem ser engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, engenheiros de minas, mecatrônicos, qualquer um que se interesse pela área de saúde do trabalhador pode ser um engenheiro de segurança do trabalho se cumprir a especialização, ok? E qual é o papel dessa equipe? O papel dessa equipe é cuidar da saúde do trabalhador, como a gente vem colocando.
cada um na sua área, cada um no seu quadrado, mas a gente vai cuidar dessa saúde do trabalhador. Nós somos perfeitos? Não somos perfeitos. Nós vamos só impor condições? Nós não vamos impor condições. O ideal é que nós dialoguemos com o trabalhador sobre a saúde dele. Né? E aí, o que é que o engenheiro pode realizar, que é o meu caso, na área de saúde do trabalhador? Uma das ações onde a gente pode intervir é na área de confecção do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que ele é normatizado pela ANR de número 9 do Ministério do Trabalho. E o que é um PPRA? O PPRA é, na realidade, um mapeamento dos riscos que existem no local de trabalho. Tá? Nós vamos antecipar os riscos que aqueles trabalhadores estão expostos para tentar ou eliminar, que é o ideal, ou se não conseguirmos eliminar, nós vamos reduzir esses riscos. Tá? Então, a partir do que a gente elabora o PPRA, faz a visita ao local do trabalho, observa como esse trabalhador está executando suas tarefas, tá? Observa qual o maquinário que ele atua, quais as substâncias que ele pode manipular naquele laboratório, e a partir dali a gente elabora esse programa. E esse programa é o quê? Nós vamos ter os riscos, tá? Vamos ter condições para atenuar esses riscos. Nós podemos sugerir nesse PPRA a mudança de algum equipamento, podemos sugerir a mudança de alguma substância manipulada, alteração do processo de trabalho, se for possível. Se não for possível, nós vamos nos adequar àquela realidade. E essa adequação vai ser feita como? Com indicações de equipamentos de proteção coletiva, que podem ser, no caso de laboratórios que manipulam substâncias químicas, as capelas, tá certo? E ou equipamentos, né, que pode ser ou os dois ao mesmo tempo. Equipamentos de proteção individual, tipo capacete, máscaras, luvas, jalecos. Agora, uma coisa que a gente tem que estar atento nesses equipamentos de proteção individual são os certificados de autorização do Ministério do Trabalho. Então, todo equipamento só pode ser considerado um equipamento de proteção se ele tiver autorizado pelo Ministério do Trabalho, passado pelos testes devidos. Aí o Marco Antônio está perguntando se a mudança do ambiente também. Do ambiente, isso. Se a gente perceber que aquele ambiente está completamente inadequado e a gente não consegue resolver o problema do ambiente, a gente pode dialogar com a empresa, com a organização, mudar aquele local de trabalho. É possível. Agora, a gente tem que pensar o quê? Isso tudo implica em custos. A organização tem condições de mudar aquele local, e se ela não tiver também, a gente não pode dizer, olha, vai fechar. Não é isso que a gente quer. A gente tem que trabalhar com as condições que estão sendo dispostas para a gente. Então, a gente vai tentar realocar aquele problema. Tá? E a realocação parte inicialmente por a gente mudar processos. Tá? Agora, se o ambiente for completamente adequado, a gente pode chamar os trabalhadores e os representantes da organização e tentar dialogar para ver se a gente tem condições de mudar até daquele local. Mas isso aí eu acho que já seria em último caso, porque aí o gasto seria muito alto, tá certo? Você simplesmente mudar o ambiente como um todo. Pelo menos é isso que eu estou entendendo que o Marco Antônio perguntou. Tá? Pronto. A gente, com esse PPRA elaborado, pronto, esse PPRA é encaminhado para o médico do trabalho, a equipe de medicina do trabalho. Né? E algumas pessoas me perguntam, mas aí, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PSCMSO, que é pela norma regulamentadora de número 7. Quem faz primeiro? O PCMSO ou o PPRA? No primeiro momento, nós realizamos o PPRA, se nunca foi feito. Tá? Porque ele vai dar os indicativos para o médico de como ele vai cuidar daquela saúde daquele profissional. Que a partir do PPRA, o médico vai estabelecer quais são os exames que ele vai solicitar no exame periódico,
Qual a periodicidade do exame periódico? Porque tem locais de trabalho que não tem a necessidade de você fazer o exame periódico anualmente. Ele pode ser feito a cada 2 anos. Já tem outros locais, como é o caso dos operadores de máquinas de raio-x, você precisa ter um acompanhamento mais de perto. Então, ele vai ter uns exames a cada 6 meses para avaliar a saúde dele. Tá? E com o tempo, o que é que vai acontecer? Eles vão trabalhar conjuntamente, PPRA e PCMSO, cada um retroalimentando o outro. O médico identificou uma questão de saúde em um determinado local de trabalho. Ele vai entrar em contato com a equipe de segurança para reavaliar aquele local e perceber o que é que está atingindo a saúde daquele trabalhador. Então, não são equipamentos, não são laudos, documentos que vão ser paralisados. Não, eles vão estar em constante movimento. A cada período, eles vão ter que ser retroalimentados, tá? Para que a gente possa avaliar com cuidado e com clareza a saúde desse trabalhador. Certo. E, você quer perguntar alguma coisa? Eu queria tentar novamente. O que você acha? Se você quiser, a gente tenta. Você quer que eu fale que eu mude de novo? Aqui? Vamos tentar? Vou tentar. Pessoal, ninguém sai daí, viu? Vou contar quantas pessoas estão assistindo e ninguém sai. Sebastião, você não sai não. Fica aí, viu? Você chegou agora, eu estou lhe vendo. Tá. Vamos tentar. Pois é, está travando, e aí está tão interessante, são informações tão importantes. Eu quero realmente que conecte direitinho esta solicitação para o Rives. Só um momentinho para a gente poder. Tão bom, né? Ver a pessoa falando. Aí toda vez que entra, eu movimento a cabeça para ver se eu estou aí mesmo, mas não mexe. Travou mesmo a imagem. Você voltou, retornou para o seu Wi-Fi, não foi isso? Isso. Desativar os comentários. Deixa eu tentar aqui, gente, só um pouquinho. Vamos lá. Aí eu vou fazer novamente, então. Só um momentinho, Rives. Aí eu vou tentar novamente. Guardando aqui. Naquela hora entrou quando você passou para o seu 4G, né? Foi. O nosso telezinho. Mas vamos dar uma continuada então, né? Você Pronto, a gente estava falando PPRA, PCMSO, ok? E no PPRA também a gente vê o que é que pode causar um acidente de trabalho naquele trabalhador, né? Naquele local, naquele ambiente. Muitas vezes é somente uma arrumação do layout, né? Então a gente pode sugerir mudanças no layout da sala. Só que para isso a gente não pode impor aquela mudança. Porque se você impuser aquela mudança, o que é que pode ocorrer? O trabalhador pode se sentir desconfortável e ali também diminui a produtividade dele. Então, na realidade, a gente tem, juntamente com o trabalhador, e propondo mudanças no local de trabalho de maneira que facilite o desenvolver das atividades dele e, ao mesmo tempo, o proteja de qualquer acidente. Ok? Rives, aquela situação que você havia me dito, né? De você fazer as mudanças falando
conversando com o próprio Com o trabalhador. trabalhador. Isso. E interessante, isso aí, uma coisa que foi logo no início, eu aprendi no erro mesmo, tá? Eu trabalhava em um determinado setor e tinha um ambiente de uma secretária, um posto de trabalho de uma secretária, que eu até comentei contigo, que era Sim, uma loucura, né? Eram pastas umas sobre as outras, um espaço mínimo onde ela não conseguia nem apoiar os braços dela para trabalhar quando ela tinha que digitar. Tá? Não certo. tinha o braço da cadeira, não era uma cadeira ergonômica, a mesa não tinha espaço para ela apoiar os braços. E aí eu e a médica com quem eu trabalhava, a gente se arvorou e na hora que ela saiu a gente ficou um pouquinho mais, embora deixava o posto de trabalho dela perfeito para quando ela entrar. Fizemos a modificação toda. No outro dia de manhã, quando ela chegou, gente, ela ficou irritadíssima, porque ela simplesmente não conseguia encontrar nada do que ela precisava para trabalhar. E aí foi que a gente se tocou o quão errado nós fomos, né? A gente tinha que ter feito essa mudança ao lado dela, tá? Perguntando qual a necessidade que ela tinha de cada um daquele material, qual a proximidade necessária dela. É por isso que eu digo que é sempre fundamental, na hora que a gente está fazendo a avaliação de um posto de trabalho, a avaliação de um ambiente de trabalho, que o trabalhador esteja do lado. Porque ninguém Sim, conhece mais do que aquela tarefa do que ele. Eu, na realidade, estou chegando ali naquele momento. Mas aquele trabalhador é que vai saber efetivamente como ele pode e o que ele precisa para executar aquela tarefa. Tá? Então, o PPRA vai identificar essas coisas também, o PCMSO vai colaborar com o PPRA e eles vão ficar trocando de ideias a cada período. Tá? Mas certo. falando em acidente do trabalho, o que é que caracteriza o acidente de trabalho? São 3 pontos, né? Nós temos o acidente de trabalho efetivo, que é o quê? Como eu coloquei, o trabalhador, por exemplo, tropeçar em um fio que esteja mal colocado na sala, esteja exposto, que ele esteja com um piso molhado onde ele possa escorregar, um acidente. Uma doença ocupacional é um acidente de trabalho, mas qual é a especificidade da doença ocupacional? O médico tem que conseguir estabelecer o nexo causal. Se não for estabelecido um nexo causal, ou seja, aquela causa e efeito daquele sintoma, daquele problema, daquele Sim. agravo à saúde do trabalhador, ela não vai ser uma doença ocupacional. Tem que existir um nexo causal. E o acidente de trajeto, que talvez seja um dos mais difíceis de você configurar. Né? Por quê? O que é que a legislação diz para a gente sobre acidente de trajeto? Acidente de trajeto pode ocorrer do momento em que o trabalhador sai da sua casa para o trabalho e vice-versa, tá certo? Se ele não mudar o seu roteiro. Tá? Aí hoje, eu pensando em conversar com vocês, eu me lembrei das famosas sexta-feira antes do distanciamento social, quando a gente faz o happy hour, que a gente sai direto do trabalho e vai se reunir com os amigos, tá certo? Se eu saio do trabalho e vou me reunir com meus amigos e depois é que eu vou para casa, deixou de existir o meu acidente. Se eu sofrer um acidente, ele deixou de ser acidente de trajeto. Por quê? Eu desconfigurei meu trajeto. Eu Certo. estabeleci um momento entre a minha casa e o trabalho, e vice-versa. Rives, Oi. desculpe mais uma vez te interromper. Tem uma sugestão aqui de eu liberar para Uhum. todos ao vivo e eu novamente lhe fazer o convite. Tá certo, foi o Marco que recomendou. Ele entende de informática, viu? Pode É, avisar. tá, tá. Então eu vou aceitar aqui com a sua permissão, tudo bem? Fica à vontade. Ah, um momentinho só. Aí, Marcos, me dá esse suporte aí, Marcos. Deixa eu, deixa eu ver aqui. Aí agora eu libero, então, Marcos, para todos, é isto?
Como é que eu vou fazer aqui agora para liberar para todos? Ok. Vamos lá e ver novamente. Ah, Oi. será que você consegue passar de novo para o seu 4G, Rivers? Vou tentar. Já nem sei mais para onde é que eu vou, tá? Mas tudo bem, eu vou tentar. Rivers. Só um momentinho que nós vamos conseguir. Eu chamei o Marcos para me dar uma orientação aqui. Rivers. Ah, mas vamos. E agora? Deixa eu só tentar desativar aqui um pouquinho para ver se carrega. Ah, poxa. Você está no seu 4G, né? Isso. Hum. Confesso que é a primeira vez que ocorre comigo, desta forma. Mas vamos lá. E aí, agora vai? Não foi. Não foi. Mas Não foi. vamos Vamos continuar. continuar. Vamos continuar. Pronto. Aí eu estava falando de acidente de trajeto, ok? Que é Certo. quando você sai de sua casa com destino no seu local de trabalho ou vice-versa, desde que você não desconfigure esse trajeto. O que é desconfigurar esse trajeto? Como eu tinha colocado antes. Seria você sair para ir para um happy hour, você sair, na hora de sair do trabalho, ao invés de ir direto para casa, passar no shopping, passar no mercado, quando você sai de casa, você passar para visitar um parente em um determinado local e depois você ir para o trabalho. Você desconfigurou seu trajeto. Certo. Se você sofrer aí alguma coisa, deixou de ser um acidente de trajeto. Agora é importante lembrar que você cumpriu seu trajeto adequadamente, seja saindo ou chegando ao trabalho, e você veio escorregou na rua, tropeçou, correu, caiu, torceu o pé. Tá certo? Primeiro passo, caminha logo para o pronto-socorro para receber o atendimento. Ok? Ok. Recebeu o atendimento, segundo passo, tem que registrar um boletim de ocorrência. Que você recebeu, que você sofreu um acidente. Se foi um acidente de carro, você deve registrar isso e levar esses comprovantes para o seu trabalho, para você ser submetido à perícia médica oficial do seu trabalho. Porque é a maneira que você tem como registrar junto ao seu empregador que você sofreu um acidente de trajeto. E aí, Correto. nisso que o acidente de trajeto, aí vai ter que ver qual o endereço, o local onde você sofreu esse acidente, para ver se não desconfigura também o trajeto. Ou se Trajeto, você correto. estiver fora desse roteiro normal do seu trabalho, isso aí você não vai ter direito a considerá-lo como acidente de trajeto. Tá? O Marco, antes de cair, ele colocou uma coisa sobre quando há muitas pessoas no ambiente de trabalho e o ruído é intenso. Eu entendo dessas coisas. Marco, nesse caso aí, se a gente for medir, né, a intensidade do ruído, eu acredito que não vai dar acima do que a NR12, que trata dos fatores insalubres, dos agentes insalubres, preconiza como ruído
insalubre, tá? Então aí vai ter que ser muito diálogo, muita conversa, que é para as pessoas perceberem que ali é um local de trabalho e elas devem reduzir o tom de voz para que não atinja outras pessoas e também não tire a concentração na hora do trabalho, tá certo? Porque a Todos estão NR, ouvindo? acredito que sim, ou não, tá? Porque o que é que acontece? A gente tem algumas condições insalubres, mas a gente tem que se guiar pela NR15, desculpa, eu disse 12, mas é 15. A NR15, olha o Wallace mandando calar a boca. A NR15, que é quem vai dizer os limites de tolerância para os agentes de risco à saúde do trabalhador. Tá? E esse aí pode ser com relação a ruído, pressão hiperbárica, em relação a substâncias químicas. É muito comum a gente, por exemplo, eu já fiz muito isso quando eu não era engenheiro de segurança do trabalho. Ah, esse local aqui é um local insalubre, Certo. tá? Porque é uma palavra que a gente usa algumas das vezes no nosso cotidiano, tá? Pode ser insalubre, mas é um insalubre que está previsto na legislação, que muitas das vezes nós engenheiros de segurança, nós profissionais de segurança, saúde e segurança no trabalho, somos condenados, execrados, porque é um ambiente insalubre, porque tem mofo, tá, tem infiltração. Ele disse, tudo bem, ele é insalubre, que ele pode causar um dano à sua saúde. Mas esse tipo de insalubridade que você vê aí não é contemplado pela legislação. Então, eu posso recomendar, tá certo, que seja feita uma impermeabilização para que pare de ter infiltração naquele exemplo, naquele local, e você reduzir aquilo. Mas não é, perante a Da legislação, legislação. insalubridade. Por quê? Porque a legislação, quando ela conceitua a insalubridade, ela está conceituando para conceder o adicional por agravo à saúde do trabalhador, o adicional de insalubridade ou o adicional de periculosidade. Tá? É, E nem Ribes, sempre isso condiz com a nossa realidade, Tish. Ribes, só retornando só um pouquinho, Diga. em relação ao prazo para dar entrada ao acidente do trabalho, você Hum. pode falar algo? Olha só, eu recomendo que seja o mais breve possível, 48 horas. Tá, se Certo. for um tipo de um acidente em que você não possa ir pessoalmente, consiga alguém que possa levar. Um parente, alguém da sua confiança, que leve o atestado até o seu local de trabalho, o BO, se for o caso. Tá? A Certo. depender do agravo que esse trabalhador tenha sofrido, o empregador pode enviar, ou deve até enviar no caso, que se ele estiver hospitalizado e não possa sair, vai ter que ir alguém da saúde ocupacional fazer uma visita desse trabalhador a esse trabalhador no hospital, se ele estiver internado, para constatar a situação, tá certo? E ver quais procedimentos a empresa vai ter que tomar. Quando eu digo procedimentos, encaminhamentos, caso ele precise ficar mais de 30 dias afastado, para a perícia do INSS, no caso de É. servidores, perícia oficial do servidor público, para ver quais são as situações em que ele se enquadra, para ver efetivamente, administrativamente, qual é a minha responsabilidade a partir do momento em que o trabalhador comunicou que ele sofreu o acidente. É Se for um preciso haver acidente, muita responsabilidade, né, Rives? tem sim, tem que haver muita responsabilidade. É preciso também, se o acidente for no local de trabalho, quer ver uma coisa interessante? No serviço público, nós temos uma subnotificação de acidente de trabalho. Certo. Por quê? Na universidade, vou citar, a Universidade Federal da Bahia, que é o local onde eu trabalho. Muitos dos nossos colegas não querem ir até o serviço médico da universidade para passar pela perícia médica oficial. Ah, não, é trabalhoso. Aí eu tenho meu plano de saúde. Tudo bem que você tenha seu plano de saúde, você foi socorrido, já realizou todos os procedimentos para
precaver sua saúde daquele acidente que você sofreu. Mas isso precisa estar registrado na perícia médica, na saúde ocupacional do seu local de trabalho. Por quê? Essa estatística é que vai levar aos profissionais da área de saúde ocupacional a elaborar planos de estratégia para evitar aqueles acidentes, lembrando, quando ele ocorrer dentro da organização. Outra coisa, você pode sofrer um acidente de trabalho, não colocar isso registrado lá no seu prontuário, e mais adiante, se esse agravo piorar, como é que você vai provar que você se acidentou dentro do seu local de trabalho? Então, tem que ser feito esse registro. Na área de serviço público, quem normalmente faz esses registros são os profissionais de saúde. Técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, eles têm mais consciência disso. Os demais trabalhadores, eles realmente têm uma certa resistência a fazer e ir até lá e colocar. Então, eu sei de casos na universidade de pessoas que já se acidentaram. Teve uma que me disse que não ia efetivamente registrar o acidente que ela sofreu. Ah, não, eu não quero prejudicar a universidade. Mas você não está prejudicando, você está ajudando a universidade. Porque ela não passa, o reitor não tem condições de saber o que acontece em todos os ambientes. O médico do trabalho não tem condições de saber o que acontece em todos os ambientes se alguém não relatar para ele. Então, se você não relata, aquele acidente pode vir a acontecer outra vez ou não. Queira Deus que não, mas a gente não pode ficar pensando e deixar tudo nas mãos de Deus também, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Ele tem um monte de gente, ele olha, tem um monte de gente para ele olhar, ele olha, eu sei, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. A gente tem que estar lá buscando e informando para que os demais profissionais possam se precaver ou orientar quanto à precaução. Ribes, chegou também uma pergunta com relação à pessoa que sai do trabalho rapidamente para ir a um banco, ao mercado. Isso Eles são por aí. justa causa. Se ele sair do trabalho, na hora do trabalho, para fazer alguma atividade extra ao trabalho, na realidade, ele configura abandono de trabalho. Certo. Tá? Agora, se for uma coisa imprescindível, ele avise a sua chefia, mas se ele sofrer um acidente nessa saidinha, ele não está coberto. Correto. Em tudo temos que ter a cautela. Cautela e bom senso. Cautela e bom senso. Né? O que difere do acidente no trajeto, conforme bem você colocou, e no acidente dentro da própria unidade. Exato. Né? Porque esse daí que aconteceu, esse aí dessa saída rapidinha, na realidade não se enquadra em acidente de trabalho. Tá? Na realidade, ele pode até sofrer uma penalidade por ter abandonado o posto de trabalho dele. E se for sem autorização, pior ainda. Tá? Não vou lhe dizer que eu nunca fiz isso, eu já fiz. Mas eu pego e aviso, olha, eu vou precisar sair, e aí eu estou assumindo a responsabilidade por eu ter saído, e se acontecer alguma coisa lá fora, a responsabilidade é minha. O que é muito importante nós estarmos ressaltando são as questões pertinentes ao trajeto, como foi bem colocado, principalmente também quando o acidente ocorre dentro da própria unidade de trabalho, aí sim a responsabilidade do empregador se faz muito mais efetiva, né? É preciso ter responsabilidade frente a essas questões, né? E, sobretudo, a questão do CAT, né, Rives? Isso, você tem que realmente registrar o acidente de trabalho. CAT, para quem está presente e não sabe o que significa, Ai, me esqueci. De acidente de trabalho, CAT. Você faz a notificação. Isso, você vai notificar a saúde ocupacional, a medicina do trabalho, do acidente ocorrido. Para, a partir dali, eles tomarem as providências cabíveis, né? Porque através dessa certidão de acidente de trabalho,
é que o médico do trabalho pode deferir um afastamento desse trabalhador, o tempo que ele vai se afastar, quais exames ele pode solicitar em função do acidente, né? Quais medidas profiláticas vão ser necessárias, né? No caso da área de saúde, que é onde a gente tem o maior registro, se você tiver um acidente que você possa ter contato com o sangue do paciente, algumas medidas se fazem necessárias e urgentes em um prazo muito curto, né, por causa de doenças que podem ser transmitidas através do sangue. É por isso que eu digo que normalmente o pessoal de saúde, eles são mais conscientes até pela própria necessidade de registrar o acidente, né? De registrar esse acidente para tomar as precauções necessárias. Sim. E, sobretudo, conforme nós estamos hoje no Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, há maneiras, formas de estarmos fazendo esta prevenção. E uma das formas de estarmos fazendo esta prevenção é até mesmo em momentos que ocorram este acidente de trabalho, ocorra esta notificação para que haja prevenção também de outros profissionais envolvidos, inseridos ali naquele contexto, naquele ambiente de trabalho, né, Rivas? Exato, porque essa comunicação de acidente de trabalho, ela pode simplesmente, dentro de um local, de um mesmo ambiente, ela se repetir várias vezes. Então, por exemplo, digamos que eu tenha em um ambiente, num espaço de 6 meses, 4 pessoas escorregaram dentro daquele ambiente. O que está acontecendo? O que está acontecendo aí nesse ambiente que todo mundo está escorregando? Então, a gente vai avaliar. É uma falta de sinalização? Tem algum problema de molhação de piso? O piso está inadequado? O sapato que o trabalhador está utilizando está inadequado? Porque pode ser que seja um ambiente que requeira dele um calçado de segurança específico. E ele pode estar usando um sapato com solado de couro que escorrega facilmente. Então, isso aí, essa comunicação de acidente, vai, a partir dela, se gerar uma estatística dos acidentes que ocorrem naquele local, para que se tomem as medidas necessárias. As medidas necessárias podem ser recomendação por um sapato especial, recomendação pela sinalização de que o piso está molhado. Tá? E como é que a gente pode fazer essas coisas? A gente pode estabelecer também que é uma coisa muito comum nas empresas privadas, que são os DDS, Diálogos Diários de Segurança, onde você para um determinado setor por uns 5, 10 minutos no máximo, que é para não atrapalhar a produção, e você faz uma palestra para aqueles trabalhadores, orientando como ele deve se comportar naquele ambiente. Quando eu digo se comportar de maneira laboral. Quais são os EPIs que ele deve utilizar? De que maneira ele deve utilizar? Uma coisa que é importante colocar também com relação aos EPIs, que quando o empregador entrega o EPI para o seu empregado, ele tem que dar o treinamento de uso. Você não pode simplesmente entregar o EPI e dizer, olha, é para você usar. Não. Você tem que ter um momento de você entregar, orientar quanto àquele uso, orientar qual a necessidade dele usar aquele equipamento. E ao final do treinamento, ele deve assinar que ele recebeu o treinamento, o equipamento e o treinamento para uso. Por quê? Isso aí pelo lado do empregador. É uma maneira dele se precaver. Se mais adiante o empregado disser, mas eu nunca tive treinamento, eu nunca tive um EPI, o empregador vai lá no prontuário desse empregado, aqui, você recebeu o EPI, você recebeu o treinamento, está aqui assinado por você, tal dia, tal local e tal hora. Então, é uma coisa que tem que ser dos dois lados. Os dois lados têm que para os dois lados, né? Exatamente, os dois lados têm que estar atentos a isso. E interessante também ressaltarmos a qualidade destes equipamentos. Isso. Equipamento só é equipamento de proteção
se ele tiver o CA. O CA, no caso, é o quê? Certificado de autorização de autenticidade, desculpa, do Ministério do Trabalho e Emprego. Tá? Ele Correto. vai lá, aquele equipamento, se vocês entrarem no Ministério do Trabalho, tem lá, relação dos equipamentos. Para quem trabalha com EPI, nunca viu, procure, em algum lugar vai ter um CA, dizendo o número daquele CA. E você entrando pelo Ministério na internet, você vai ver, está lá a especificação. Bota disso, cap, ou jaleco, tal, tal, tal. Interessante. Eu falei jaleco, mas já pensando no que eu ia dizer. Muitas das vezes a gente critica por demais o profissional de saúde, porque ele está na rua, com o jaleco dele para cima e para baixo. Ele canta. E a gente costuma dizer, olha para lá, um equipamento de proteção individual, ele utilizar dessa maneira. É anti-higiênico, ele está circulando com aquele equipamento pelas ruas, lanchando, ele está dentro do consultório, ele sai, está no hospital, ele sai. É anti-higiênico e ele pode realmente estar contaminando, levando aqui. Só que aquele jaleco não é um EPI, porque os jalecos não têm esse CA. Porque o jaleco, você pode mandar sua costureira confeccionar, você pode ir em uma loja comprar, e ele não tem um CA. Então, o jaleco não é um equipamento de proteção individual. Ressaltando mais uma vez, que aí é minha opinião pessoal, e eu conheço muita gente que concorda comigo, que você utilizar o jaleco fora do seu local de trabalho é anti-higiênico. E hoje em dia não é só profissional de saúde, não. A gente vê também o pessoal que trabalha em açougues, em frigoríficos, e de repente você vê circulando pelas ruas com a roupa, aparamento todo que ele deveria estar utilizando dentro do frigorífico, e ele circulando pelas ruas. Sim, é lamentável, né? Quando você vê um profissional de saúde utilizando. Se bem que nos ambientes hospitalares nós temos o CCIH, que sempre está batendo muito nesta tecla, enfim, né? Então, é uma questão até de conscientização, né, Rives? Correto. Conscientização e respeito também aos seus pacientes, enfim, né? A gente entende que o profissional de saúde talvez seja a profissão que tenha uma vida mais corrida. Por que que eu digo isso? Porque é raro você encontrar um profissional de saúde que trabalhe em um local só. Normalmente vocês trabalham, eu vou falar com você também, profissional de saúde. Quando eu digo profissional de saúde, eu estou me referindo não ao engenheiro de segurança do trabalho, estou me referindo aos médicos, aos enfermeiros, técnicos de enfermagem. Normalmente eles trabalham em mais de uma instituição. E aí tem que sair correndo de uma para outra. Às vezes ele já sai do carro, veste o jaleco dele ali correndo, para não se atrasar ao adentrar no trabalro. Mas eu acho que aí a gente tem que parar e realmente ter uma conscientização um pouco maior. Uma conscientização. Para ver. Outra coisa interessante é que estão colocando aqui, mais de uma pergunta, em razão do acidente do trajeto, né, que havia sido revogado por medida provisória, mas que também já caiu e voltou. E voltou. Né? O tal tinha caído em função do contrato verde e amarelo, que o trabalhador perdia diversos direitos. Né? Sim. Só que aí essa medida provisória caiu e o acidente de trajeto voltou. Uma das coisas que esse contrato verde e amarelo penalizava por demais o trabalhador é tirando esse acidente de trajeto. Ninguém está livre de se acidentar. E vale ressaltar que o acidente de trajeto independe do transporte que você esteja utilizando. Tá certo? Você pode estar caminhando, você pode estar pegando um transporte coletivo, um táxi, um transportador particular no seu próprio carro. Se você sofreu no trajeto de sua casa para o trabalho e do trabalho para a sua casa sem alteração de trajeto, é um acidente de trajeto equiparado ao acidente de trabalho. Sim. É bem pertinente estarmos pontuando bem isto, para que as pessoas tenham essa conscientização, que novamente estamos tendo este direito
a questão do acidente no trajeto, né? Porque, como havia sido revogado, se nós não estivermos orientando, sinalizando, né? E é um papel nosso também estarmos conscientizando quanto a isto, né, Rives? Com certeza. É um papel que a gente tem que estar constantemente. É por isso que existe o profissional de segurança do trabalho, né, da saúde ocupacional. Que ele, sim, tem a obrigação de estar atento a toda e qualquer modificação na área de saúde do trabalhador para estar fazendo as comunicações devidas, Sim. para E, alertá-los. sim, e até mesmo esta questão de nós estarmos nesta live hoje, eu te agradeço muito, em razão de estarmos fazendo esta conscientização de suma importância para as pessoas em geral, né? E quando nós fazemos essa divulgação assim de uma forma macro, ela tem um efeito muito maior. As pessoas precisam estar atentas àquilo que elas têm de resguardo para o seu bem-estar físico, indo ou voltando para o seu trabalho, né? Isso. Olha só, parece que eu e Marcos, a gente elaborou um script. Ele acabou de fazer uma pergunta aí, que em tempos de trabalho remoto, como é que fica? Marco, eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Por quê? Muito trabalho com os juristas. Como é que Sim, ele vai configurar? Que, por exemplo, o acidente de trabalho, eu tenho que estar ou a caminho do trabalho, retornando do trabalho, ou no local de trabalho. No momento, meu local de trabalho é a minha casa. E se eu sofrer um acidente no meu trabalho, na minha casa, como é que fica? Então, o que é que me passa pela cabeça? Em primeiro lugar, tem que ser no horário do trabalho. Ok? Então, oficialmente, o horário do trabalho da grande maioria da população é de 8 às 12, das 13 às 18, das 14 às 18. Vai variar um pouco, mas de maneira geral, o horário comercial é das 8 às 18. Tá certo? Como é que a gente correto. configura para quem está fazendo o trabalho remoto, para quem está fazendo home office? Complicadíssimo isso. Eu conheço algumas empresas que, na realidade, elas estão contabilizando o horário que o trabalhador está logado no sistema da empresa. Correto. Entendeu? Aí, agora, só que a gente sabe que tem empresas e tem profissionais que não precisam estar logados porque a empresa não quer. E aí eles, às vezes, preferem trabalhar de madrugada, se sentem mais confortáveis. É por isso que eu É. digo que há questionamento nesse período. Se alguém sofrer um acidente de trabalho, vai ser algo, puxa, eu não quero dizer que é bom, não, mas vai abrir uma boa discussão. Como é que a Sim, gente vai configurar? Por exemplo, aí, ele já está dizendo que o horário de trabalho dele é das 16 às às 23. 23. Isso quando você está em home office, né? Porque ele costuma, na realidade, trabalhar de 6 horas da manhã até a hora que termina o trabalho lá. Mas, enfim, é muito complicado, e eu não quero estar na pele de quem vai estar julgando isso nesses momentos. Né? Porque não deixa de existir. A pessoa estará desenvolvendo a atividade laboral. Né? Com certeza. Ela vai estar ali desenvolvendo e na sua casa você pode se acidentar também. Horríveis. Diga. Nós podemos fazer até um segundo tempo de live, ou seja, nós podemos estar agendando uma outra live, porque eu vejo que é um assunto bem extenso e realmente é uma discussão Com bem acirrada, certeza. né? Estou à Então, nós podemos. disposição de vocês. Se vocês quiserem um novo dia, a gente faz um novo momento, um novo encontro. E aí a gente vai descobrir porque que eu estou congelado aqui agora, tá certo? É Eu quero... verdade, é vou, verdade. vou, vou perguntar aos universitários o que, é que a gente pode fazer, o que foi que aconteceu para Porque que nós isso testamos. é, em menos de 5 minutos travou assim. A gente estava funcionando Nós, tudo legal, mas enfim.
É verdade. Então, nós vemos que realmente é um tema muito rico e dá realmente para estarmos elaborando uma outra live. Vamos combinar direitinho, viu, Rives? Para a Tá. gente poder Olha, exprimindo aí as dúvidas, né, esclarecendo algumas questões. isso. Olha só, a Fabiana, que é arquiteta da universidade, ela colocou aí, Rives já deve ter jurisprudência a respeito do trabalho remoto, porque muitas empresas já fazem isso. Legal, Certo. Fabi, eu acho que eu realmente eu desconheço essa jurisprudência, mas que deve ter, com certeza deve ter, tá? E vamos buscar isso, talvez elaborar uma pauta para o próximo momento a gente discutir sobre esse Sim, assunto. sim, Obrigado, sim. Sebastião. Sebastião é engenheiro, foi meu colega de faculdade, né? Ah, E, que tá aí. legal. E a gente pode ter um outro momento. E daí Sim, sim. também, olha só, a Fabiana já está dizendo que vai pesquisar a respeito. É. Quem sabe a Olha, gente faz uma live com ela. Que tal, Ri, Fabiana? o Rives, Oi. você já está comprometido aqui comigo para uma próxima live, hein? Pronto, estarei com o maior prazer. Com certeza. Porque é um tema realmente muito rico, você coloca de uma forma muito clara, isso é muito importante. Eu sei que você é super ocupado, mas é um tema que precisa realmente ser debatido, sabe? E nós, efetivamente, na área de saúde do trabalhador, Esther, nós estamos engatinhando no mundo. Nós somos um dos países mais recentes nessa área. E na área, quando é saúde do trabalhador público, aí a gente é recém-nascido. Porque efetivamente começou o quê? 2006 foi que começou a legislação sobre saúde do trabalhador público. Tá? Quando eu cheguei na universidade, eu fui convidado pelo reitor na época e a diretora do serviço médico, a professora Joselita, já falecida, se eu toparia abraçar isso ao lado de dois médicos do trabalho com quem eu aprendi muito, a doutora Adriana Gregorcic e o doutor Sidney Porto Leite. E eu tenho Tá. testemunhas aí, a Edileuza, que é secretária do Serviço Médico, está aí presente na live também. E eu aprendi muito com esses dois profissionais. E nós aprendemos muito de 2006 para cá, quando começou a legislação sobre saúde do trabalhador no Brasil, trabalhador público. Tá? E eu me lembro que eu participei de um congresso em Gramado, onde um delegado do Ministério do Trabalho, foi isso? Foi isso. Ele virou e disse assim, que ele sentia vergonha quando ele chegava em uma empresa para autuar uma empresa por condições irregulares de trabalho, tá? E ele sabia que aquela situação acontecia no serviço público e ele não podia fazer nada, porque a lei não contemplava o serviço público. Poxa, Então, para o servidor público, é um ganho muito grande essa nova legislação, que só tem o quê? 14 anos. E ainda está em discussão. A cada momento se percebe que tem uma coisa que precisa ser melhorada e a gente vai melhorando, fazendo essas coisas. olha, Rives, é, nossos assistentes aqui, eles querem saber Ok. quando nós vamos marcar, nós vamos estar vendo isso, né? Assim que terminarmos, né, Rives, para Isso, poder a gente, passar a gente uma pode ver nova. a pauta, né? Porque a de hoje, como era acidente de trabalho, a gente tinha conversado, de dar uma Certo. visão geral de tudo. E eu acho que essa visão Exatamente. geral foi muito boa, porque surgiu pontos específicos e que está chamando a atenção do pessoal, É né? E a verdade, sim. curiosidade. Então, daí podem sair os próximos pontos. E já estou falando Correto. o próximo, já estou falando nas próximas lives, já tudo no plural. Né? Podem mandar as perguntas para o direct que nós vamos, né? Olha, E nós só um vamos instantinho, Esther. aqui, viu, Rives? Porque já estou com Oi. o tempo aqui contado, cronometrado. Deu uma Jesus! boa noite aí, temos assim 15 segundos. Pronto, então, pessoal, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes. Agradecer a Esther por esse convite. Estava ansioso, tá? Preocupado.
Vocês não imaginam o quanto meu óculos está embaçado por causa da demora